O contrário também é verdade. This is a journey into sound. Bom dia. Nós estamos aqui hoje com o arquiteto Nuno Travasso para poder criar uma conversa aberta sobre alguns temas que nós consideramos fundamentais no entendimento da arquitetura. Para quem ainda não conhece o seu trabalho, como é que o professor descreveria o seu percurso desde que se formou enquanto arquiteto até aos dias de hoje? Sempre existiu o interesse pelos processos de urbanização ou esse foi crescendo, consoante a experiência, etc.? Bom dia. O interesse por uma escala mais urbana, pelo menos uma escala para além do edifício, penso que existiu desde cedo, ainda que não fosse muito claro. Acho que foi só quando fiz a prova final. Eu ainda sou do tempo em que não havia o mestrado integrado, portanto, em vez de dissertações de mestrado, tínhamos uma coisa que se chamava prova final. E foi quando fiz a prova final que serviu como ponto de paragem de tentar definir um ponto de vista na relação com a arquitetura, que olhei um pouco para o percurso que tinha feito até aquele momento e que me apercebi que, de facto, era uma coisa que já vinha, pelo menos desde o segundo ano, de forma mais ou menos clara, um interesse em todos os projetos, todos os trabalhos de teoria, de história, etc. Tinha uma tendência natural para focar-me sempre no espaço exterior, sobretudo num espaço de uma escala intermédia, de mediação entre o edifício e o sistema urbano. A dissertação depois também andou nessas áreas, e portanto esse interesse sempre esteve ali. No entanto, fiz um percurso normal, fiz um curso, depois fui trabalhar para o escritório do arquiteto José Fernando Gonçalves em arquitetura de edifício normal, ainda que estivesse sempre mais ligado à parte de habitação e, portanto, também aí, de vez em quando, à escala de loteamento, sempre mais preocupado com estas relações da relação interior-exterior. E mais ou menos, quase logo a seguir a ter acabado o curso, quase de imediato, fui convidado em paralelo a estar no gabinete, a participar aqui no Centro de Estudos, no projeto que depois foi dar o livro Políticas Urbanas 2, com o professor Nuno Portas, o professor Álvaro Domingos. E, portanto, desde aí, aquilo que para mim era uma leitura ainda muito próxima, apesar de tudo, da escala do edifício, desta escala de intermediação, a partir daí fui, como é óbvio, ampliando a escala e também começando a alterar um bocadinho o ponto de vista. Já não só o ponto de vista do arquiteto enquanto autor, que olha não só para o edifício, mas também para o espaço que está para lá do edifício, mas também o ponto de vista, nomeadamente dos municípios, de quem faz os planos, mas, digamos, da comunidade de um modo geral. Ou seja, como é que se pensa um sistema que cria as condições e cria o enquadramento, onde depois os arquitetos vão participar. E, portanto, comecei cada vez mais a olhar não tanto para o desenho do espaço público, mas também para todos os processos que controlam e coordenam e determinam os processos de transformação do espaço urbano. E o interessante é que estas questões vieram muito para voltar ao escritório onde eu estava a trabalhar nessa altura, portanto, também abrimos o nosso próprio escritório, etc. Mas ainda no José Fernando Gonçalves houve principalmente uma experiência, mas mais do que uma, em que nós, enquanto arquitetos, estávamos a desenvolver um projeto e, de repente, ao desenvolver aquele bocadinho de cidade, um pequeno loteamento, começávamos a querer participar de alguma forma num sistema urbano que é um bocadinho mais alargado, continuar às ruas, etc. E depois percebíamos, junto da Câmara Municipal, quais eram as dificuldades da Câmara, a abertura para fazer isso, onde é que as coisas bloqueavam, e por isso, ao mesmo tempo que estávamos
eu pessoalmente que estava a desenhar, estava a tentar perceber qual era o mecanismo por trás de tudo aquilo, da forma como nós podíamos estar a participar em todo aquele processo, onde é que as coisas estavam a empancar e o que é que se poderia estar a alterar, não é? Do lado de lá atrás da cortina, preciso também para lá mexer um bocadinho e alterar aqueles processos. E por isso, sim, foi um caminho bastante natural, o interesse cada vez mais por estas questões, seja pela investigação que se fazia aqui, seja mesmo pelo trabalho de terreno. E, por exemplo, essa questão de estar a tentar procurar interligação com a câmara, conseguia fazer isso naturalmente ou tinha de ser por si sempre a puxar mais um bocadinho porque nunca lhe mostravam o plano todo? Não, Estamos a falar de um loteamento pequeno, pronto. Sim, mas a questão, quando eu estou a falar destas questões, por exemplo, nesse exemplo em particular, como estava agora a lembrar, aquilo que tinha interesse não era nenhuma limitação colocada pela Câmara, pelo contrário. Era um momento em que a gestão da Câmara Municipal, naquele caso, se mostrava muito participante, muito envolvida, etc., em que o próprio promotor estava aberto ao que nós quiséssemos fazer, em que nós estávamos a tentar trabalhar com a Câmara junto para fazer aquilo funcionar. E depois percebíamos que as coisas empancavam noutras questões que estavam para além da capacidade de ação que todos estávamos ali. E, portanto, não era uma questão de falta de informação, falta de capacidade de participação, ou de envolvimento, etc. Era por isso que as coisas se tornavam muito claras, porque no momento em que todos os envolvidos, todos, leia-se naquele momento só arquiteto, promotor e gestor técnico municipal, estou a dizer isto porque depois, à medida que fui avançando, como é óbvio, preocupa-me cada vez mais a voz de muitos outros intervenientes no processo, mas no momento em que todos ali pareciam estar de acordo com uma determinada proposta e a querer avançar e a fazer tudo o que podiam para avançar, e mesmo isso já foi muito positivo no desenvolvimento desse caso, mas percebi, era muito claro quais eram os limites daquele processo e era muito claro que se calhar aqueles limites não tinham de existir, poderiam ser rodeados de outras formas, etc., mas que existiam ali. E depois também era muito claro que noutros processos onde os gestores, os técnicos municipais não estavam tão interventivos como naquele caso, tão participantes como naquele caso, que as coisas ainda eram mais disfuncionais do que ali. Portanto, aquele caso, apesar de demonstrar as suas limitações, foi uma possibilidade de perceber que os técnicos municipais de repente podiam ter um papel muito participante e que já não era só o arquiteto a definir as suas coisas e de repente já nem fazia sentido pensar nisso. Quer dizer, o que é que o arquiteto que tem um lotezinho sabe daquilo que está a ser pensado para o conjunto da cidade e como é que ele deve participar, né? Só está a meter uma peça num sistema gigante, ele não sabe qual é aquele sistema, não sabe o que é que alguém pensou para ser aquele sistema, pode ir ver aos PDMs, mas são completamente vagos e dão simplesmente um uso genérico e parece que ninguém está responsável por estar a gerir aquele conjunto e dizer a cada um que está a participar no seu bocadinho o que é que devia fazer, digamos assim. E as questões partiram muito disto. E ao mesmo tempo que estava a acontecer isso no escritório, estava eu aqui, fechando de portas, tentar pelo menos refletir sobre estas questões e pensar como é que poderia haver outro tipo de formas de intervenção e outro tipo de práticas mais operativas. E nesse sentido da arquitetura relacionada intensamente com o urbanismo, gostaríamos de propor também algumas questões. Primeiramente, no seu entendimento da interseção da arquitetura com a cidade, existe um artigo de 2012 da Basel à Collage, da Collage à Bricolage, onde a evolução da cidade é procurada. Pode explicar-nos, pelas suas palavras, esta ideia de bricolage e a sua atualidade? Até porque parece estar a inserir-se na questão da cidade e de não haver não haver uma pessoa encarregue por tudo e de ser sempre um acumular. Sim, nesse artigo havia dois passos. Né? Primeiro é esta ideia de passar da ideia de puzzle à ideia de collage. E estas metáforas servem para explicar como é que se passa de uma ideia de caráter modernista, se quisermos dizer, que havia uma possibilidade de haver um plano
que define como é que a cidade há de ser. No início do planeamento pensava-se a cidade há 50 anos, desenhada por menor. Esta ideia de que eu posso, Estado, Câmara Municipal, Poder Público, seja quem for, prever todo o sistema de evolução nos próximos não sei quantos anos, digamos 50, e portanto fazer uma análise para saber o que é que vai acontecer, prever tudo e depois ter capacidade de, digamos, todo o conhecimento técnico, etc., para definir uma solução para dizer que daqui a 50 anos esta cidade que agora está assim vai ser assada. E então faço o boneco, o desenho, ao detalhe, de vez em quando, à escala da casa, etc., para dizer como é que aquilo vai ser daqui a não sei quantos anos. E depois, normalmente isto vinha associado a um conjunto de instrumentos capazes de implementar esse desenho. Isto quer dizer, normalmente, um Estado forte, capaz de chegar, expropriar terrenos, avançar com as obras, fazer as infraestruturas, normalmente, depois fazer os equipamentos públicos, meter em asta pública os lotes resultantes disso, depois criar regras muito restritas que iam desde regras morfológicas até ao preço das casas, etc., finais, a criar pelos privados, por aí fora. Ou seja, esta ideia de que o poder público podia desenhar o conjunto e depois executar esse conjunto. Eu associei esta ideia ao puzzle nesta ideia de que é um jogo que, quando partimos, temos uma fotografia na tampa. Portanto, o jogo do puzzle é cada um mete a sua peça no conjunto, mas sabe onde é que quer chegar no fim. Ou seja, existe uma figura prévia e cada um está a pôr a sua casinha, cada arquiteto está a fazer a sua casinha para ir preenchendo aquela imagem final que toda a gente sabe onde se quer chegar. Com o fim deste sistema, por muitas razões, porque não temos, neste momento, percebemos que não temos a capacidade de prever o que é que se vai passar amanhã, quanto mais para prever o que é que se vai passar daqui a 50 anos. Eu sempre um exemplo muito divertido, Famalicão, quando fez o seu plano de 48, tinha um plano definido para prever o crescimento de 650 novas casas em 50 anos, até o ano 2000. Foram 25 mil. E isto mistura muita coisa, a capacidade de prever o crescimento demográfico, a capacidade de prever a reformulação da composição das famílias e até de modelo urbano, porque este número vinha do facto do plano só olhar para o centrozinho urbano à cidade-jardim e esquecer-se que 90% das pessoas já viviam fora do centro e esquecerem-se que essas pessoas também cresciam, de acordo com as mesmas estatísticas que tinham, etc. Mas não é só a capacidade de previsão, é a ideia de que existe um conhecimento técnico que me permite ter uma conclusão sobre o que é o que se deve fazer, qual é a melhor forma de atuar. Esquece, ou na altura achava que havia um conhecimento técnico que resolvia tudo, mas aquilo que nós temos hoje são muitos conhecimentos técnicos que resolvem muitas coisas. Deve-se ou não fazer o aeroporto de Montijo. Faz-se mil estudos e mesmo se ficarmos só dentro da área da sustentabilidade, ou coisa assim do género, por causa dos pássaros não sei o que não e do rio não, mas por causa de outras coisas que não há problema, etc. Mas sobretudo, diferentes disciplinas ou diferentes pessoas com diferentes racionalidades olham para o mesmo problema e têm respostas diferentes. Isso é assim um problema técnico tão específico para a forma de organização da vida da sociedade. Isto multiplica enormemente e, portanto, começamos já não a dizer que tem uma razão que posso impor, tem muitas razões, muitos interesses de muitos atores, dos promotores imobiliários, dos residentes, dos residentes que trabalham no sítio, dos residentes que trabalham noutro sítio, das pessoas que vivem noutro sítio e trabalham aqui. Podemos multiplicar os grupos infinitamente e no limite cada pessoa tem um olhar e uma voz sobre aquele território, aquele problema. E, portanto, deixamos de ter capacidade de previsão, deixamos de ter capacidade técnica, uma racionalidade técnica que me legitime uma decisão e deixamos, sobretudo, de ter um instrumento de implementação. Ou seja, quando o Estado, sobretudo a partir dos meados dos anos 70, deixa de ser o Estado forte capaz de executar os seus planos, bem pode estar a vida toda a dizer como é que vai ser o futuro, se não conseguir ser ele a implementar e estiver à espera que venham os privados fazer aquilo que ele decidiu de acordo com os seus próprios interesses, bem pode ficar à espera sentado, porque isso não vai acontecer.
Mas isto para dizer, esta ideia do plano moderno, da ideia de que eu desenho uma coisa e depois ela se executa no fim, foi tornando-se cada vez menos viável, sendo que ela, em boa verdade, pelo menos em Portugal, sempre foi viável só em elementos de exceção. Ou seja, isto aparece como sendo a receita, a forma de fazer, e depois há sempre meia dúzia de exemplos que permitem mostrar quão fantástica é esta forma de fazer, mas esses exemplos são sempre 1%. Em Portugal é Alvalade, um pouco mais. E, portanto, nunca houve instrumentos, meios, instrumentos técnicos, instrumentos dos municípios, dinheiro, seja o que for, para, de facto, implementar esta forma de fazer. E em Portugal, ainda por cima, para além de não haver esses meios, houve, de repente, um súbito crescimento urbano por montes de razões que agora também não interessa, fez com que o crescimento urbano crescesse por todo lado, enquanto nós estávamos a desenhar Alvalade num canto todos felizes, e de repente, quando a pessoa parou e olhou à volta, já estava tudo cheio de casas por todo lado. Porque não havia, de facto, instrumentos para implementar esta ideia do plano enquanto puzzle. Quando se fala de collage, fala-se de uma coisa diferente. Se o puzzle parte de uma imagem pré-determinada, que eu depois vou somando peças para concretizar essa imagem, o puzzle parte da soma, a collage parte da soma de imagens que, à partida, até são muito dispares e não se conhecem entre elas. Bocados de recortes de coisas que vêm de sítios diferentes e que se vão associando numa plataforma comum, e depois percebe-se que relações é que se estabelecem entre elas. E, para além disso, não se sabe o que é que vai acontecer no fim. O que não quer dizer que eu não tento perceber como é que cada nova peça se articula com o conjunto. Mas nunca existe um fim claro. O que quer dizer que a coisa nunca está acabada. Nunca está incompleta e também nunca está acabada. Está sempre como está. Ou seja, cada nova peça que eu adiciono tem de fazer sentido no conjunto, tem de perceber como é que a adiciono neste conjunto, e a composição que se cria é sempre uma composição final. Ou seja, a pessoa adiciona, são duas peças, são estas duas, depois se eu tiver uma terceira, ela tem de fazer o jogo com aquelas outras duas que já lá estavam e por aí adiante. Isto é na prática, ou poderia ser na prática, aquilo que nós vemos. Isto tem a ver também com diferenças de territórios, principalmente aqui no território do Noroeste, aquilo que nós vemos é um espaço urbano que é construído por soma de loteamentos. Vão-se somando. E cada um, muitas vezes, parte de modelos distintos entre eles. Uns querem fazer casinhas, outros querem fazer blocos, outros querem fazer... E é óbvio que podemos criar regras para isso, mas sobretudo eles vão-se adicionando por lógicas autónomas. E como eu dizia há pouco, muitas vezes eles são fechados dentro de si. É uma estrutura alveolar, não é? Uma espécie de pequenas bolhas autistas que se vão adicionando sem comunicarem entre elas. Ou seja, esta colagem não implica necessariamente que eles estejam a comunicar. Poderiam estar, mas neste momento, da Não maneira que está, e por isso é que eu estava a dizer há pouco aquele exemplo que me aconteceu no escritório, no momento em que toda a gente queria ligar coisas, depois não há mecanismos para o fazer, estamos muito pragmáticos. E aquilo que nesse artigo se fala, não é, de passar do puzzle para a colagem, é dizer que nós estamos num mecanismo que de facto funciona por adição de peças. Poderia funcionar de outra maneira, mas é assim que tem funcionado. Depois vamos falar da parte da bricolagem. Pelo menos era assim que tinha funcionado até à crise de 2009, 2008. Depois cá começou a ter visíveis consequências até mais tarde, 2010, 2011. Aquilo que se via era uma coisa que de facto era feita pela adição de peças dispares entre si, que vinham caindo onde caíssem. Mas os instrumentos que os municípios tinham, os instrumentos que a legislação criava, etc., pertenciam ainda ao puzzle. Ou seja, se vocês forem ver a legislação toda que nós temos, a legislação acha que temos de fazer um PBM, e depois um plano de urbanização, e depois um plano de pormenor, e depois é o Estado que vai implementar o plano de pormenor. É este o quadro que está previsto. E depois a coisa é feita por loteamentos que não integram nenhum tipo de plano. E de facto é muito difícil conseguir implementar, por mil e uma razões, o sistema que estava previsto na legislação. Portanto, os planos aqui não têm funcionado. Não são sequer feitos. Portanto, nós temos
todo um corpo legislativo montado para fazer puzzles e não temos instrumentos para fazer colagens. Não, é que não os temos porque não temos instrumentos para fazer, ou seja, não temos instrumentos para criar a relação entre peças. Mas isso é a legislação ou o arquiteto? Porque acha que o arquiteto também tem de olhar para estas peças quando está a começar um projeto e tentar perceber se consegue fazer alguma coisa mínima para as ligar, ou que ele simplesmente não tem hipótese de... Acho que tem hipótese. Acho que são as várias questões. Acho que há, por um lado, o arquiteto que está a fazer o projeto de cada peça. Existe a Câmara Municipal, que é quem tem a capacidade de olhar para o conjunto e também de participar neste olhar e de perceber qual é a capacidade qual é o papel que cada uma destas peças podia ter no sistema, mas de facto muitas vezes a quem faz o projeto, e pensando por exemplo na formação que os arquitetos têm normalmente em Portugal, faltam instrumentos não só de planeamento, etc., já não ia por ali, mas até de conseguir perceber de facto qual é o papel de cada uma das intervenções num sistema mais alargado. Isto tanto em termos físicos, no desenho, morfológicos, como a nível de todos os outros fatores daquilo que é a organização. Está em termos de usos, de sistemas de mobilidade, de tudo. Há aqui um jogo muito difícil de montar e é nesse sentido que acho que é preciso criar mecanismos dos vários lados para se perceber que não se consegue fazer o desenho no seu conjunto e, portanto, este sistema vai muito de adição peça a peça e é preciso criar aqui mecanismos para fazer essas relações. E estes mecanismos vêm da formação dos arquitetos, de um modo de trabalhar diferente, se calhar, dos municípios, de algumas alterações, se calhar, regulamentares, mas para se perceber sempre isto. Um edifício não é uma coisa em si, sozinho, não existe uma plataforma suficientemente segura, estabilizada, onde o edifício se possa integrar, como se estivéssemos, não sei, numa malha de Barcelona, em que já toda a gente sabe o que é que cada novo edifício está ali a fazer, como tem malha de Barcelona, do centro do Porto, etc. Que é muito fácil perceber, não é? Se eu tirar um lote, o que é que lá tenho de pôr? Não? Se eu tirar um lote de uma rua do Porto, ele fica com um dentamento, portanto, meto lá o dente outra vez, se é mais alto ou mais baixo. Quando estamos num território um bocadinho mais complexo, mais alargado, de mais difícil leitura, é mesmo preciso ter mecanismos de leitura para perceber qual é o papel que cada peça tem num sistema mais alargado. E isso acho que obriga a uma maior capacidade de leitura do território. Sim. Se calhar também podemos falar um pouco de alguns casos portugueses, né? Talvez até Lisboa e Porto, e do urbanismo que tem sido feito nos anos recentes. E que parece um urbanismo que é feito através de eventos. Por exemplo, eu falo no caso da Expo, ou no caso do Porto, Cidade da Cultura, capital da cultura, em 2001. E agora até mais recente, mesmo recente, a capital, Lisboa, Capital Verde, 2020. E como a cidade faz uma série de transformações por causa destes eventos, mas ao mesmo tempo ela tem que se adaptar por causa destes eventos, mas depois problemas que hoje em dia, dos problemas mais dramáticos que estas duas cidades têm, que são nomeadamente a mobilidade e a habitação, falta de habitação, parece que estes tipos de urbanismos que vêm através destes eventos não conseguem resolver esses problemas de fundo. A pergunta assim é muito profunda. Vamos ver se partimos a coisa aos bocados e fazer bocadinhos de resposta. Uma das reações que se estabilizou quando se percebeu que o plano não funcionava, que tinha grandes limitações, por falta de capacidade de implementação e por falta de capacidade também de previsão de como é que as coisas vão acontecer. E porque dentro da disciplina começou a haver uma grande separação à medida que o olhar do urbanismo se ia alargando na escala, não é? Começou
desenhar só os núcleos urbanos e depois foi alargando a todo o território. Foi se tornando cada vez mais abstrato. E havia uma grande separação entre o que era o plano e o que era o projeto. A certa altura apareceu a ideia de projeto urbano como uma espécie de resposta capaz de resolver uma série de problemas. O projeto urbano aparece antes, muito por questões económicas, etc., mas no âmbito da disciplina da arquitetura do urbanismo ganha uma grande escala com a experiência de Barcelona de 1992. O projeto urbano é esta ideia exatamente de ligar plano e projeto, ou seja, reduzimos a escala, escolhemos uma área relativamente restrita, desenhamos e executamos já não tudo, mas o osso, a estrutura principal. E criamos regras para o outro, mas para o resto, mas deixamos esse resto solto. Mas acreditamos que este osso segura, normalmente este osso, este esqueleto é a estrutura do espaço. E isto é feito num prazo já não a 50 anos ou 20 anos, mas num prazo de tempo relativamente curto, que me permite escolher a área, definir essa estrutura e executar. E, portanto, depois as coisas acontecem. E isto houve uma altura em que, quando se começa o desencanto com o plano, de repente isto era a resposta. Porque, finalmente, isto tinha resultados muito rápidos, muito visíveis e que, apesar de tudo, conseguiam aceitar bem a incerteza. Ou seja, se isto era para ser habitação e amanhã se transforma numa fábrica, também funciona. Há ali uma estrutura que aguenta isto. E normalmente veio associado a grandes eventos. Porquê? Porque é a melhor maneira de saber que se executa. Quando o projeto urbano não tem uma data para estar fechada, nem um pacote financeiro de exceção para ser executado, não funciona tão bem. Muitas vezes alarga-se no tempo, não é executado, muda o presidente da Câmara, o governo, e portanto a coisa fica pelo caminho, muda, etc. Mas isso que se passa cá passa-se em muitos sítios. O projeto urbano, a certa altura, passou a ser a fórmula privilegiada de intervenção, ainda por cima como tinha desenho, os arquitetos gostavam muito do projeto urbano. O projeto urbano tem uma questão, e portanto tudo isso que se estava aqui a falar são projetos urbanos, não é? Desde Barcelona 92, mas as capitais europeias da cultura, a Expo, etc., são depois os polis, são um clássico de projeto urbano. O projeto urbano é preciso também recuar e perceber onde é que é a verdadeira origem. A origem vem de um início de intervenção, nomeadamente da Margaret Thatcher, nos Estados Unidos também, de tentar exatamente procurar uma alternativa ao plano e de tentar criar fórmulas de criar condições de grande investimento privado rápido. E por isso criavam-se áreas de exceção. Em vez de seguir o plano tradicional, criavam-se áreas relativamente restritas em zonas com qualidades também elas normalmente excepcionais, capazes de atrair muito investimento, e criavam-se condições particularmente favoráveis ao investimento privado, maior capacidade de construção, etc. As Docklands é o primeiro grande exemplo. O Estado mete investimento público e, portanto, constrói a estrutura, e isso faz com que atraia os investidores e, sobretudo, cria confiança. Né? Esta ideia de que isto vai acontecer tudo de uma vez, no conjunto, muito rápido, e, portanto, os investidores ganham confiança nisso. Aquilo que analisa, dentro deste modelo, a qualidade do projeto urbano, neste modelo mais económico do investimento, etc., era uma análise muito simples, que era perceber quantos euros privados é que cada euro público alavanca. Porquê é que eu estou a contar esta história? Porque aquilo que estava por trás deste projeto urbano era a ideia que eu fazia investimento público e esse investimento público era pago porque ele alavancava investimento privado. Quando vem a crise, isto passa a ser muito, muito duvidoso. Deixa de ser uma máquina tão lógica, ou deixa de ser uma máquina que possa ser replicável. Não é? Quando, de repente, o investimento privado cai, o investimento imobiliário, e agora está a renascer outra vez, de repente percebe-se que esta ideia de que nós fazemos a estrutura pública e depois vem o privado e paga a estrutura pública,
deixa de ser um mecanismo assim tão lógico. Mas foi esse mecanismo que esteve por trás dessas operações e que foi funcionando e que tem essa capacidade, principalmente em áreas de exceção, de criar resultados. Tem estes problemas, é muito dependente do investimento privado, tem por objetivo primeiro alavancar investimento privado, normalmente, e portanto tem de ser simpático para essas condições. Nessa lógica, qualifica muito determinadas áreas e, portanto, aumenta o valor fundiário dessas áreas. Isso faz com que as pessoas que ali viviam e que muitas vezes têm casas arrendadas, etc., tenham de sair depois de ter dinheiro para manter, ou seja, aquilo acaba por gentrificar essas áreas. Trabalha e concentra todo o dinheiro normalmente em áreas de exceção e, portanto, depois falta dinheiro para outras coisas. Ou seja, este mecanismo do projeto urbano tem uma grande capacidade para transformação e para qualificação de determinadas áreas, mas tem sempre um determinado caráter excepcional, ou porque trabalha em áreas excepcionais, ou porque torna aquelas áreas excepcionais e esquece tudo o resto. É isso que está a acontecer com as capitais? Não queria ser mau a dizer que foi a capital europeia da cultura, não é? Foi o Porto 2001 que começou com a gentrificação, mas foi. Mas isto não quer dizer que a coisa seja pensada para isso, não é? É natural, nós qualificamos uma coisa, o objetivo era esse, era qualificar aquilo e chamar para ali gente, estava deserto. Depois isto tem uma máquina que começa a correr por si própria. Mas, sobretudo, é um mecanismo que muitas vezes, primeiro, está dependente de haver investimento privado, suporte depois aquele que justifica aquele investimento público, trabalha em áreas excepcionais e esquece o resto, e tem muito poucos mecanismos para funcionar normalmente para além disto. Ou seja, o projeto urbano pode ser feito de muitas maneiras. Este projeto urbano, esta imagem do grande evento, etc., está sempre dependente desta grande injeção de capital que vem de fora. Estamos sempre à espera do momento de haver um grande momento de transformação, que normalmente vem pelos eventos. Vem com um envelope de dinheiro que eu possa tirar para um sítio e construir a minha cidade ideal ali, e essa cidade ideal é sempre de exceção e tem sempre este limite entre o que é a exceção e o resto que fica de fora e que fica a sonhar com o seu momento de vir a ser ele eleito para ser uma capital qualquer. E normalmente as pessoas que não têm capacidade para se manter nessa área de exceção, também elas são atiradas muitas vezes para fora. E precisa de encontrar novos mecanismos, de começar a perceber quais são os recursos que já lá estão, quais são as peças que já lá estão, quais são as necessidades que já lá estão, mapear isto e começar a ligar entre elas. Muitas vezes são pequenas formas de reorganização. Usar a energia que já lá está, das pessoas que já lá estão. E dar-lhes essa capacidade para elas próprias se reorganizarem e construir novas soluções com pequeninas ações. O Oeri falava em organizar a procura, mobilizar a oferta. Esta ideia de que o Estado, o poder público, já não tem o dever, ou a capacidade, pelo menos, de providenciar os serviços que seriam necessários. Porque não tem recursos para isso, mas sobretudo porque já não sabe o que era necessário. Voltamos àquela questão de cada pessoa vai achar que é necessário uma coisa diferente. Pois. E, portanto, em vez de estarmos a dizer é preciso isto e vou criar estes novos serviços, alguns espero que sejam criados, bem óbvio, não estamos a falar disso, estamos a pôr aqui em causa esta ideia de que falávamos há bocado, de chegar aqui e fazer a cidade toda. Sim, a cidade toda. E o que ele dizia era, se nós conseguirmos trabalhar com aquela população para perceber quais são as suas necessidades e organizar essas necessidades e tornar essas necessidades visíveis para os outros atores que estão no terreno e, pelo outro lado, perceber quais são os recursos que já estão instalados, porque muitas vezes estão lá. Pois. E mobilizá-los e dizer, vocês já repararam, vocês que têm, aqueles senhores dizem que têm uma associação fantástica, super dinâmica, que faz coisas dita por uma linha, mas não tem um espaço. E vocês têm aqui um espaço abandonado. Vocês têm aqui, não é? Há aqui um conjunto de pessoas que têm
que tem hortas e cada um tem a sua horta. Mas quer produzir para fora, mas não tem uma forma de produzir para fora e andam cada um a vender na sua merceariazinha, nos seus contactos pessoais, etc. E há ali um conjunto de pessoas que até gostava de repente de ter um tipo de produtos mais biológicos, mais locais, mais não sei, qualquer coisa. Há de haver aqui uma maneira de arranjar uma plataforma de mediação em que aquelas pessoas que têm hortas se reorganizem e haja um sistema de distribuição que vai dar aquela procura. Mas muitas vezes a procura ainda não percebeu, está muito atomizada, ainda não percebeu o que é, e a oferta também está muito atomizada, ainda não percebeu que se pode organizar. Mas quem fala disto fala de muitas outras questões, quando se fala das questões de habitação, há muito mais energia, muito mais coisas, muitas vezes dentro do próprio sistema, que com pequenas ações de mediação, reorganização podem ser feitas, que é óbvio que envolve recursos públicos, mas eu, em vez de estar à espera do momento em que vou construir a minha grande cidade fantástica, com tudo de novo num determinado sítio, posso fazer ao contrário, posso perceber exatamente qual é o sistema que está ali, o que é que falta, e depois ir só atuar, mexer no sistema só mesmo naqueles bocadinhos que faltam, para que a coisa possa funcionar com base nos seus recursos endógenos. E isto tem a ver com o sistema de produção, mas também tem a ver com o sistema espacial. Se nós vamos agora olhar, mais uma vez saindo do núcleo do Porto, etc., saímos destas áreas mais consolidadas, muitas vezes o tipo de intervenção que se faz passa por impor nos territórios existentes os modelos que aprendemos todos na escola, não é? Andamos todos a fazer bocadinhos de Barcelona, bocadinhos de Paris, bocadinhos de sei lá o quê, bocadinhos dos centros medievais, etc., espalhados por ali. Isso é um esforço terrível, porque é preciso anular tudo o que estava ali e substituir por outras estruturas, mas, sobretudo, perde a oportunidade de olhar para o que estava lá, de conseguir reconhecer que aquilo tinha lógicas próprias, que nós só não vimos porque não fomos formatados para ler desde logo o espaço não edificado, que tem lógicas próprias, regras próprias, estruturas muito claras, mas que nós vamos com uma cabeça que só vê edifícios e praças e largos e não sei quantos, e nada disso faz sentido em outros territórios. De repente não percebemos aquelas lógicas e impomos outras lógicas em cima disso. Isto é um gasto gigantesco que anula a identidade, a lógica, a estrutura, a continuidade daqueles territórios. Ou seja, trabalhar menos por uma expectativa de uma energia que vem de fora e cai naquele território, estamos sempre à espera desse momento, e tentar perceber como é que o próprio território como é que podemos alavancar os próprios recursos e a própria energia daquele território, e como é óbvio, meter-lhe, é sempre preciso meter um investimento, etc., mas o necessário no ponto certo. Sim, e eu se calhar... Isto é um bocadinho abstrato. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar que nós, normalmente, quando entramos no primeiro ano, somos habituados à ideologia de Fernando Távora do arquiteto enquanto organizador de espaço, e o que o professor parece estar a descrever é o arquiteto enquanto organizador de espaço, mas numa macro-escala enorme. O arquiteto está já a organizar muitas outras coisas que não só a casinha, não é? Porque a casinha parece que também não se vai sustentar sozinha, pelo menos. E portanto é bom não pôr esse peso todo em cima dos ombros do arquiteto. É só um e é bom não assumir essa responsabilidade. Nem da casinha, se calhar. Essa ideia de que o arquiteto vai desde a chave na cidade e não sei quantos, é melhor. E sobretudo, esta ideia autoral, que eu percebo que pode funcionar para o edifício, como é óbvio. É uma macro-escala. Mas é que o edifício faz sempre parte de um sistema maior. Sim. Eu cada vez que passo, eu trabalho muito no Valdoa, e cada vez que passo naquela coisa das casinhas todas penduradas e de repente aparece-me assim uma casa de arquiteto, havia que se falava da sotomorização da paisagem. Ele dizia que a gente olha para a paisagem e começam a aparecer aqueles caixotezinhos. Ele dizia que era a sotomorização, porque o sotomor é fácil de copiar. Fico sempre com aquela impressão de que, ok, o que é que esta casa pode estar impecavelmente desenhada segundo os nossos códigos? O que é que isto melhorou a paisagem no seu conjunto? Não é? Parece sempre uma cantora lírica no meio de uma festa de agosto. Pode estar tudo perfeito, mas
de facto não conseguiu ler muitas vezes sentido. envolvendo, e não é uma questão de ter telhadinho, não ter telhadinho, não estou a falar disso, estou a falar que muitas vezes esse tipo de ação não traz nada nem de melhor nem de pior. Se cumprir, a morfologia pode ser uma ou outra, mas de cumprir muitas vezes alinhamentos, grão, cada território terá as suas condições. Se estivermos a falar numa área mais densa, mais contínua, como é óbvio, os alinhamentos, as cércias, etc., são uma questão. Quando nos afastamos destes territórios mais densos, temos de começar a olhar para o espaço não edificado como aquele que determina, porque é ele que manda. Há mais não edificado do que edificado e, portanto, temos muito mais a ver com uma espécie de capacidade de ler a granulometria da coisa. Não é? Mas isto para dizer que, mesmo à escala do edifício, era bom percebermos que estamos sempre a participar de um sistema maior. E quando nos fechamos dentro do nosso quadradinho, muitas vezes fazemos um quadradinho absolutamente perfeito e depois, se alguém chega lá e faz um zoom out, percebe a asneira que nós andamos ali a fazer dentro do nosso quadradinho. Dentro do nosso quadradinho está tudo fantástico, mas ele perdeu uma oportunidade muito interessante, se calhar, de participar num sistema maior. E eu tenho dúvidas que caiba ao arquiteto partir de um julgamento de valor do que é esse sistema maior, de que é tudo errado e, portanto, eu vou fazer certo. E é aí que eu acho que aparece sempre a cantora lírica no meio da festa de agosto. Mas, seja esta escala, mas seja sobretudo quando saltamos de escala, eu acho que o que é importante é isso, voltamos à história do puzzle. Não vai ser um autor a desenhar uma cidade de uma forma, de uma ponta à outra, porque a responsabilidade é gigantesca, mas não é responsabilidade, não lhe cabe. Ou seja, convidamos, a cidade devia ser feita por quem lá vive, por todos. E, portanto, para já, não é o arquiteto, seria, quando muito, o arquiteto, o sociólogo, o economista, o antropólogo, o urbanista, e continuamos por aí e vamos ver como é que trabalhamos todos em conjunto. Não é certamente o arquiteto profissional, liberal, que tem um escritório e que, a partir de uma encomenda privada, depois vai resolver o mundo. Há muitas formas, a partir da arquitetura, a partir de outras áreas, de participar no sistema de produção do espaço urbano, e aquilo que eu acho que era interessante era descermos um bocadinho do pedestal e percebermos que somos mais um dentro de um sistema de produção muito amplo e que é preciso saber como nos articular, participar nesse sistema e criar condições para que ele funcione. E há aqui uma coisa, agora voltando ao Nuno Portas, que era uma coisa que houve uma exposição, não sei se algum de vocês viu, noutra capital europeia da cultura, Guimarães, 2011, em que ele escreveu um texto para apresentar a própria exposição e apresentava a vida dele. E aquilo que era fantástico era o rumo, as várias fases da vida profissional, à medida que ele aumentava a escala e aumentava a capacidade de impacto no território, diminuía a capacidade de controle. Ou seja, começava a ter um edifício, em controla tudo até ao detalhe, depois passava para o desenho essencial, os edifícios já estão ali para desenhar as ruas, já não interessa tanto o que é que se passa dentro do edifício, etc. Depois tem a ver com a ideia já não do edifício ou da rua, mas do próprio processo, não é? Quando cria o SAL, e depois do plano, quando cria os PDMs e começa a trabalhar nos PDMs, e por aí fora. E a última etapa neste rumo é o ensino, porque ele cria não só o ensino aqui na faculdade, ou melhor, não só no curso normal de arquitetura, mas porque ele depois, a certa altura, criou um curso técnico, um curso de pós-graduação, por onde passaram grande parte dos docentes desta faculdade e de outras, mas também grande parte do pessoal que trabalha em urbanismo, por aí, e grande parte das pessoas que neste momento estão à frente dos municípios, da parte das divisões de urbanismo dos municípios. E de repente, aí sim há impacto, porque aí, de repente, o grupo de pessoas que está a trabalhar em urbanismo, não sei, à escala quase aqui do noroeste do país,
passou todo por um mesmo filtro, mas a capacidade de controle é mínima, ou seja, a influência em cada uma dessas pessoas é muito pequena. Não é? O que fica é relativamente pouco, mas de repente fica uma escala muito alargada. E este jogo eu acho que é importante, ou seja, onde é que conseguimos ter mais impacto? É tentar trabalhar com as populações, etc., e com uma equipa muito mais alargada para melhorar condições de habitação, para melhorar, estabelecer algumas continuidades nas estruturas urbanas, para criar, não sei, regulamentos, ou até para projetar, mas dentro de nesta lógica em que conseguimos trabalhar com os técnicos municipais, com as populações, para tentar resolver os problemas, ou então estarmos na nossa casinha muito preocupados com o rodapé e com a fechadura. Que também é importante, não é? Depois, quando a pessoa desenha, é bom que... Calma, eu não estou a desvalorizar a forma de maneira nenhuma. Sim, mas noutra fase. Mas há aqui um jogo entre a capacidade de controlar tudo, ou alguma capacidade de participar num sistema que já está muito longe de uma ideia de autor e muito longe de meter responsabilidade do que é uma cidade nas costas de alguém, ou do que é o desenho de uma rua, quer dizer. Há um exemplo que eu gosto muito, aqui voltando à ideia de desenho. Houve aqui há uns anos um congresso aqui na faculdade de Arquitetura e Urbanismo, organizado pela professora Madalena, um congresso internacional com montes de gente, e que no fim era suposto haver assim, uma grande conferência para fechar, e era suposto vir o CISO, o Souto Moura, já estavam contactados, etc. Acho que o CISO não pôde relativamente cedo, depois passou-se para o Souto Moura. E depois aconteceu algum problema qualquer na última hora. E então teve de se arranjar outra solução. Aquilo que se achou era: não vamos arranjar um substituto para o Souto Moura e o CISA, portanto vamos fazer uma conferência partilhada, e chamou-se várias pessoas: Carlos Prata, Francisco Barata, Sérgio Fernandes, e acho que agora tenho medo de me ter a faltar algum, penso que não, para falarem do conjunto de projetos que fizeram, e Manuel Fernandes de Sá, para falarem do conjunto de projetos que fizeram ao longo da marginal das duas margens do Rio Douro. Há uma série de projetos que estão ao longo das margens e que colam entre si, e que tanto de um lado como do outro, e que são deles os quatro. E o divertido é que de repente aquilo parecia a síntese destas duas questões, porque estava lá o desenho, como é óbvio, mas muitas vezes as fotografias eram de Google Maps, porque ninguém nunca tinha fotografado aquilo, estavam cheias de gente pelo caminho, eram obras que todos nós conhecíamos, passado ali todos os dias, e nunca ninguém se tinha percebido que alguém tinha desenhado aquilo. Mas o que eu acho mais fantástico é que a certa altura estava o Carlos Prata e Manuel Fernandes de Sá a dizer: pronto, eu venho, não é a minha obra, venho até aqui, espera, Carlos, isto já é teu, ainda é teu. E essa coisa de uma obra que é completamente absorvida pelas pessoas, pela forma como usam, e que nem o próprio autor já sabe quem é que é o quê, cria uma outra leitura de como é que isto pode funcionar. Mas pronto, aqui estamos, apesar de tudo, ainda no projeto urbano, digamos assim, no desenho, etc. Mas isto pode ser trabalhado a outras escalas, noutros temas. Agora, por favor, quando se olha para isto, não quero tirar de maneira nenhuma a necessidade de ter desenho, arquitetura, há um lado técnico que nos cabe, mas que está dentro das suas balizas. Não é? É uma questão de desenho, é uma questão de desenho, do detalhe. Mas há muitas outras questões que, quando nós nos fechamos na nossa bolha e achamos que vamos desenhar o mundo de uma ponta à outra, e que achamos que temos sequer capacidade para interpretar, para perceber quais são os problemas que existem, etc. Para olhar para um território e perceber o que é que lhe falta, o que é que não lhe falta, e que nós achamos que temos meios sozinhos para fazer isso. Eu acho que estamos a caminhar num percurso muito, muito perigoso, e a pôr-nos a nós próprios em causa, porque não temos. Sim. Normalmente, e porque transpondo aquilo que muitas vezes fazemos à pequena escala para outras escalas, ou mesmo trabalhando à pequena escala de uma forma mais autista, menos relacionado com o que está à volta, menos relacionado com quem vai usar, etc., achar que temos capacidade para saber o que é que aquilo
que aquele território necessita, de achar que aquele território afinal estava todo errado e portanto nós é que trazemos a solução, deixar uma coisa muito clássica que é: eu fiz um desenho absolutamente fantástico para este conjunto todo, mas depois o mundo é muito mau e não o implementou. Eu fico muito, muito seguro de mim mesmo. A minha solução era brilhante, mas como nunca foi implementada, ela pode continuar a ser brilhante, porque ela nunca vai falhar. Não é? A melhor maneira de ter um projeto perfeito é ele nunca ser implementado e o culpado não ser eu. Como é óbvio, é necessário perceber se a primeira ação do plano é perceber quais são os instrumentos que temos ou que não temos, como é que eu vou à cabeça guiar essa sua implementação. Não é? Nós, neste momento, encomendámos aqui no Centro de Estudos uns planos para Famalicão. A primeira coisa que nós dissemos é: ok, então vamos montar um gabinete técnico durante 2 anos no terreno, para logo saber o que é que se faz. Vai-se fazendo lá, com quem lá está. E o processo é um bocadinho mais complicado que isto, como devem imaginar. Mas é preciso, acho eu, sair um bocadinho deste sistema, de achar que conseguimos controlar tudo e que estamos na nossa bolha, etc. E perceber qual pode ser o nosso papel neste processo de produção. Se não o fizermos, aquilo que acontece é depois recebermos do lado de fora total incompreensão por aquilo que nós estamos a fazer. Acharem que, pronto, lá estão aqui os senhores eruditos a achar que sabem o que é o mundo e depois embate em tudo, não é? Embate nos recursos, nos tempos, nos interesses dos promotores, na aplicação dos recursos de uma forma que ninguém compreende e sobretudo nestas questões que há bocado estava-se a falar, que é um projeto absolutamente gigantesco que faz tudo, mas eu continuo sem casa. Pois. Ou então houve um projeto, uma transformação gigante, vai ser brilhante, etc. Vai-se falar com as pessoas que tinham lá as lojas e as pessoas dizem: ok, mas tive uma frente de obra durante 2 anos à frente da minha loja, eu sei que a minha loja vai ficar muito valorizada daqui a 2 anos, mas eu entretanto entrei em falência e portanto tive a vender. E não quer dizer que aquela intervenção não fosse interessante e necessária e não tenha sido. Para voltar, podemos estar a falar do Porto 2001, podemos estar a falar do Bolhão, podemos estar a falar de muitas coisas. Não ponho em causa nenhuma daquelas intervenções. A questão é: vamos explicar, então vai lá tu explicar àquela pessoa que vai ficar sem emprego porque o arquiteto achou que era giro mudar o perfil da rua. E volto a dizer, se calhar era interessante mudar, e foi interessante no caso de 2001, acho que mudar o perfil da rua, mas mexem muitas coisas. Mexem muitas coisas no resultado, mexem muitas coisas durante o próprio processo de construção, mexem muitas coisas. E é preciso trabalhar tudo em conjunto. Se calhar terminamos. já se prolongou. Muito obrigado. Obrigada. Pronto.